Olá, turma, boa noite. Damos início à nossa primeira webconferência das nossas disciplinas de ética e de fundamentos, e a proposta do nosso encontro de hoje é pensar como tem se dado a atuação do assistente social ao longo das décadas, desde a sua criação no cenário brasileiro até os dias de hoje. Então, para pensar dentro dessa perspectiva, eu queria dialogar um pouco em relação à primeira unidade de ética, que é quando fala do conceito de caridade, de filantropia, tá? E eu também vou estar falando um pouco, a disciplina de fundamentos trata da caridade, da filantropia, e a disciplina de ética, ela vai apresentar os códigos de ética, né? Então, eu queria discutir um pouco essa visão filantrópica de caridade, que muitas vezes o assistente social reproduz como uma atuação necessária, mas que, na verdade, a gente entende que essa atuação ela destoa do nosso projeto ético-político, e em seguida eu vou falar um pouco do código de ética do assistente social ao longo das décadas, desde o primeiro código de ética até o atual código de ética de hoje, que é o de 1993. Queria desejar uma boa noite para a Sheila. Vejo que Sheila lá já está presente na nossa webconferência, e eu queria só reforçar para você, Sheila, que a proposta do nosso encontro de hoje eu estar trazendo uma apresentação para vocês, mas vocês podem estar contribuindo a todo instante, ok, Sheila? Você consegue me ver, consegue ouvir, tá tudo ok? Queria dar prosseguimento à nossa webconferência, mas antes eu queria ouvir com você. Boa noite, Sheila. Então vamos lá? Podemos começar a nossa apresentação da nosso PowerPoint, que eu queria para o nosso encontro de hoje? Obrigada, Sheila. Então vamos lá. Como título do nosso encontro de hoje, eu coloquei desafios e avanços na trajetória do serviço social. Então, assim, o que o serviço social avançou desde a sua criação e até chegar aos dias de hoje, né? Então, se a gente for pensar a atuação do serviço social, por exemplo, na década de 40, você acha, Sheila, que a atuação do serviço social na década de 80, 40 é exatamente a mesma atuação no ano de 2019? O que você acha? Pensando academicamente falando, você acha que dentro da universidade a mesma disciplina que você está tendo, o mesmo conhecimento de serviço social, é daquele assistente social da primeira turma de serviço social? Você acha que o assistente social da década de 40, por exemplo, estudava da mesma forma que você, aluna de serviço social, hoje assiste nosso conteúdo? O que você acha, Sheila? Queria que você falasse isso para mim. Você entende o quê? Que você aprende o mesmo conteúdo de um assistente social da década de 40 aprende, ou você acha que não? Você acha que... eu queria entender se você acha que é o mesmo conteúdo, né? Se você acredita que seja diferente, né? Então, Sheila, por que a atuação do assistente social hoje ela se destoa da atuação do assistente social da década de 40, por exemplo? Porque quando o serviço social ele surge no primeiro momento muito pensando na perspectiva de caridade. Então, o assistente social era aquela pessoa que já fazia uma boa ação, né? Até porque o serviço social, a inserção do assistente social, primeira turma de serviço social, isso, antes era o assistencialismo, é aquela questão que a gente faz de ética, a diferença de assistência para assistencialismo, né? Então, pensando muito dentro dessa perspectiva, os primeiros assistentes sociais, eles reproduziam uma prática assistencialista, aquela prática mais imediatista. E aí o serviço social, a gente observa também que, assim como tem essa força da Igreja Católica na construção, na criação do serviço social, o serviço social também surge também de acordo da necessidade de se pensar o serviço social como um controle da sociedade. Então, a oferta das políticas sociais, elas são pensadas também como uma forma de manutenção da população. Então, o Estado,
ele cria as políticas sociais, o Estado ele vai criar de uma forma que conseguisse manter aquela população controlada. Então, o serviço social ele também surge com essa proposta de manutenção da ordem do Estado. É bem contraditório. Então, assim, serviço social ele surge para garantir a ordem do Estado e também garantir a produção nas empresas. Então, era para garantir o avanço do projeto capitalista no Brasil. Ok? Então, o que é importante a gente pensar? Eu sempre falo muito isso, você pode ver nas contribuições dos nossos fóruns, eu sempre coloco muito a importância de a gente entender o projeto ético-político. Né? Toda profissão tem um projeto ético, toda profissão ela tem um código de ética a cumprir. E o serviço social ele não é diferente. Nós temos um código de ética que nós devemos cumprir, assim como nós temos um projeto ético político que a gente precisa respeitar. Então, assim, eu posso chegar e dizer que o meu trabalho é ficar atendendo aquela pessoa porque é a religião que eu trabalho, então eu preciso atender apenas aquele usuário daquela religião. Não, tá lá, a gente não pode discriminar a pessoa em espécie alguma. Então, eu não posso julgar aquela pessoa por ela ser de outra religião. Né? Então, assim, só estou citando o exemplo da questão da religião, porque, como eu falei com você, né, então, assim, é importante que a gente entenda que o assistente social, na sua atuação, ele tem que despir de qualquer tipo de preconceito. Eu não posso reproduzir, então, assim, se eu tenho uma adolescente, por exemplo, eu não posso dizer que eu acredito que aquela adolescente, ela não deveria estar grávida, e sim, na escola. A adolescente chega para fazer um atendimento comigo e eu falo para que ela comece a falar com a adolescente como se eu fosse a mãe dela. Então, assim, eu não posso chegar para a adolescente e começar a brigar com ela porque ela está grávida e ela não tá, e ela desistiu de estudar. Eu tenho que explicar para a adolescente quais são os direitos que ela tem disponível. Então, assim, se eu estou num posto de saúde, assistente social, vou fazer uma acolhida com a adolescente, começo a julgá-la, aquela adolescente simplesmente ela vai sumir daquele equipamento de saúde. Então, é importante que a gente tenha ciência disso. E o nosso projeto ético-político, ele vai ser construído principalmente dentro dessa perspectiva histórica. Então, assim, nosso projeto ético-político, por exemplo, hoje é garantir, né, que aquela população ela seja atendida, né, de forma que ela se torne protagonista da sua história, que ela tenha acesso aos seus direitos. Então, eu não posso garantir aquela mesma visão aí inicial de que o serviço social ele tinha que garantir a manutenção da ordem, quando na verdade eu não vou conseguir ouvir o meu usuário. Então é importante que você entenda isso, né? Preciso que a gente entenda quais são as transformações do serviço social. Faço aquela pergunta para você, Sheila, se a sua atuação hoje é a mesma atuação de um aluno, por exemplo, de serviço social da década de 40? Obviamente que não. Para você ter uma ideia, o serviço social, quando ele é criado, e aí tinha esse viés mesmo das damas de caridade, o serviço social ele era criado, a assistente social tinha que ensinar aquela pessoa a noções de higiene, por exemplo. Você vê como que é uma visão mesmo higienista, de você ser o educador, você tem que mostrar para a população que é certo, né? Educando aquela população, porque aquela população está desajustada. O termo desajuste é muito utilizado naquele momento. A pessoa ela era desajustada da sociedade. Então, você, Sheila, assistente social, você tinha que ajustar aquela pessoa. Então, aquele caráter de manutenção da ordem, né, ele é muito reproduzido pelo assistente social. Por vezes, nessa ideia mesmo da caridade, da doação da cesta básica, né, outras vezes mais mesmo com um discurso mais punitivo. E aí, para a gente entender como se dá a trajetória ética do serviço social, é importante que a gente traga algumas reflexões. Então, assim, eu pergunto para você, Sheila, você acha que o Código de Ética 47 é o mesmo Código de Ética, por exemplo, do de 65 e 75? Sim, infelizmente, muitos assistentes sociais que se formam em serviço social, isso é muito preocupante, acaba entendendo que
que assistente social é distribuir cesta básica. Lembro que quando eu fui fazer faculdade de serviço social, uma pessoa falou para mim assim: Bia, você tem tudo a ver com serviço social. Nossa, você é tão boazinha, gosta de fazer o bem. Então, assim, você tem que estar fazendo serviço social. E aí eu sempre falo para os meus alunos: a assistente social está longe de ser essa figura maternal, sabe? Boazinha, que vai cuidar dos problemas de todo mundo. Não, na verdade, a gente não vai resolver o problema de todo mundo. O trabalho do assistente social é mostrar os caminhos para aquele usuário. Então, qual a demanda dentro da política de assistência? Quais são os programas que eu tenho para informar aquela população e aquela população, sim, né, ter acesso àqueles programas. Então, é importante que o assistente social entenda isso. Eu não vou pegar a mãozinha do meu usuário e levar para ele fazer aquele benefício lá no CRAS. Não vou. Eu vou informar para o meu usuário aonde fica o CRAS, né? Ah, você quer fazer o cadastro único? O cadastro único é realizado no CRAS. Então, por isso que eu sempre pergunto para vocês durante os nossos fóruns, o que vocês fariam se vocês tivessem determinado espaço, determinado equipamento, aí seja público ou privado. Sim, os entendimentos, felizmente, eles vão mudando. Até porque, a partir da Constituição Federal de 1988, dentro dessa Constituição, é dever garantir os mínimos sociais. Então, a partir de 1988, o Estado ele repensa a oferta da política de assistência, por exemplo. Então, assim, deixa de ser esse viés caridoso de manutenção da ordem. Então, tem que pensar, né, em uma política que de fato garanta o protagonismo do usuário. A mesma coisa é a saúde, né, que também tem a saúde através do Sistema Único de Saúde, um serviço universal. Então, as políticas elas sofrem alterações que delegam uma atuação diferenciada do assistente social. Então, assim, eu vou trazer agora um pouco essas comparações do Código de Ética de 44, de 65, de 75, de 86, chegando no final ao Código de Ética de 1993, que é o que nós utilizamos no momento, ok, Sheila? Não. Então, você fala uma coisa muito bem colocada, que você não concorda com a caridade continuada. Né? Então, assim, a ideia do Bolsa Família, por exemplo, é que o Bolsa Família não seja um programa ad eterno. O Bolsa Família, por isso que ele tem as suas condicionalidades. Se você for avaliar o programa Bolsa Família, a sua construção, ela pensa exatamente isso. A necessidade de inserção daquela criança, daquele adolescente na escola, que aquela gestante, ela faça acompanhamento nutricional, né, gestacional, então ela tem que fazer seu acompanhamento pré-natal. Então, é importante, ele cria várias condicionalidades que entendam que aquela família, ela vai conseguir, em determinado momento, deixar de receber aquele benefício. O problema é que nem sempre as prefeituras elas respeitam o desenho do programa. O Bolsa Família, quando estava criando o Bolsa Família, com um ano de programa, eu participei de uma pesquisa na Fundação Oswaldo Cruz, né, na Fiocruz, onde nós avaliávamos um ano de implementação do Bolsa Família no estado do Rio. E eu lembro que eu fiquei responsável em avaliar a implementação do Bolsa Família no município de Caxias. E uma das exigências era que a prefeitura ela tinha que criar programas de capacitação daquela população usuária e programas mesmo de estratégias de empregabilidade. E dificilmente você ouve falar disso. As prefeituras elas não estão preparadas para pensar na necessidade de empregabilidade dos usuários. Então, muitas vezes a prefeitura ela limita, até porque por questão mesmo de capacidade técnica eu digo é o número mesmo de profissionais atendendo. Não tem também muitas possibilidades de ir além, né? Então, assim, é importante que pense em políticas que dialoguem, que possam complementar uma ou outra. Então, assim, pensando dentro da perspectiva da atuação do serviço social, Sheila, quais são as transformações que nós sofremos aí ao longo das décadas? É importante que a gente pense que atualmente, hoje, você, Sheila, quando você se formar no serviço social, você recebeu o seu diploma de assistente social pela Universidade do Rio, você vai ter que ter ciência que é compromisso seu
garantir a universalização dos direitos sociais. E pensar também na importância dos espaços democráticos, né? Então, assim, o que o assistente social ele vai ter que ser pautado? Ele vai ter que ser pautado de forma que ele respeite a individualidade de cada usuário. Você, Sheila, você não pode dizer para o seu usuário o que é certo e o que é errado. Ah, eu acho que você... Ah, igual acontece muitas vezes. Você, um exemplo aí, pega uma usuária que tem 10 filhos. Por mais que você, Sheila, sabe que aquela pessoa ela está desempregada, o companheiro desempregado, e ela está na 10ª gestação, você não pode chegar para a sua usuária e falar para ela que ela tem que fazer, que ela tem que ligar, ou o companheiro tem que fazer vasectomia e obrigar, porque você tem que dizer que ela precisa fazer porque ela já tem 10 filhos, vai estar no 10º filho, e ela está passando fome. Eu não posso obrigar aquela pessoa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orientá-la. Olha, existe o programa que você pode estar fazendo, você pode estar fazendo a ligação, mas caso contrário, tem a vasectomia que é um método muito menos agressivo. O seu companheiro pode estar fazendo, claro que, infelizmente, a questão mesmo do machismo, do conhecimento, tem homens que não aceitam fazer vasectomia, porque eles entendem que pode trazer outros transtornos para o homem. Então, é importante trazer essa família nessa discussão, mas sempre orientando e não julgando ou impondo a sua opinião. Mas sempre assim, infelizmente não, Sheila. Infelizmente, nem sempre o serviço social tinha esse cuidado, esse respeito com a opinião do usuário, né? Então, assim, quando a gente compara, por exemplo, o Código de Ética de 1947, só para você ter ideia, Sheila, olha que surreal. O Código de Ética de 1947, a atuação do assistente social era pautada na solidariedade, no amor ao próximo e a doação. Então, o assistente social, ele tinha muito vinculado ainda na década de 40, né, a atuação pautada na caridade, no assistencialismo. Então, você vê que a atuação do assistente social, ainda nos primórdios, ela era muito vinculada à ideia da ajuda, que era aquela reprodução da caridade que já era realizada pela igreja. Então, as damas de caridade, elas se inserem no curso de serviço social e elas vão reproduzir essa ideia mesmo da ajuda, do amor ao próximo. Então, eu vou tratar aquele meu usuário de uma forma muito carinhosa, eu vou ofertar todos os benefícios que eu tenho na minha instituição. Então, eu vou dar comida, vou dar roupa, vou dar sopa, né? Então, assim, eu vou fazer tudo o que eu posso fazer por ele. E aí foi o que você falou, acabava que o assistente social caía no risco do que você justamente disse que você não concorda, que é a caridade continuada. Então, aquela população, ela vivia ali todo dia com assistente social, até porque era uma coisa muito imediata, era tudo resolvido de forma imediata. Então, assim, se aquela família está com fome, eu vou distribuir a cesta básica para aquela família. Mas eu não vou pensar que aquela mulher, ela tem 10 filhos e marido e uma cesta básica vai durar uma semana. Então, aquela família, ela não precisa só da cesta básica, ela precisa de educação de qualidade, ela precisa ela precisa que a família ela precisa ter uma educação de qualidade, aquele homem ele precisa trabalhar. Então, pensa bem, Sheila, você acha que realmente um assistente social vai doar uma cesta básica para uma família que são compostas por 12 pessoas? Ela vai resolver o problema da fome daquela família, Sheila? O que você acha? Uma assistente social, uma vez por mês, ela doa uma cesta básica para aquela família. Você acha, Sheila, que ela consegue resolver o problema da fome daquela família? Não resolve, né? Você vai resolver a fome em uma semana. Mas daqui a uma semana aquela família está batendo na sua porta ou talvez em outra instituição pedindo outra cesta básica. Então, essa que é o pensamento hoje, mas naquele momento não. Em contrapartida, posteriormente, o Código de Ética, por exemplo, de 65, ele vai deixar um pouco esse viés do cuidado, do amor ao próximo, e ele vai pensar muito mais na manutenção da ordem do Estado. Para você ter uma ideia, por exemplo, dentro das favelas, o assistente social ele trabalhava
muito pautado na remoção das famílias. Então, assim, o assistente social, ele mediava essa remoção. E aí, recentemente, teve uma discussão bem atual sobre a atuação do assistente social na habitação. E principalmente no município do Rio, que é onde eu fui fiscal do trabalho social, eu lembro que eu acompanhei muito de perto essa discussão, porque questionavam, dizendo que o serviço estava retrocedendo. O serviço social voltou a esse diálogo de remoção das favelas. E aí isso era uma discussão muito constante dentro da política de habitação, né? Como o assistente social está sendo inserido. E aí, a Caixa Econômica, por exemplo, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, ela criou um caderno de orientação técnica, que a gente chamava de COTS, que ele previa quais eram as atuações do assistente social, de forma que o assistente social não limitasse sua atuação apenas em facilitar que aquela família aceitasse aquele cheque para sua casa ser removida. Era preciso também pensar para onde aquela família iria. Né? Então, assim, o assistente social, ele vai, hoje em dia, ter uma perspectiva mais ampliada da atuação do assistente social. Mas, naquele momento, o Código de Ética de 65, ele reproduzia muito essa ideia mesmo de manutenção da ordem. Alguma dúvida até agora, Sheila? Você consegue entender aí o serviço social nos primórdios era muito voltado à caridade. Posteriormente, a gente tem aí na década de 65, na década de 60, né, o Código de Ética de 65, que permanece essa ideia de manutenção da ordem. Você consegue ver como a nossa atuação no dia de hoje ela se difere? Ela está diferente, Sheila? Hoje a gente pode ver que, na verdade, a atuação ela é diferenciada, né? Então, assim, o nosso código de ética, você está escrevendo, eu vou guardar você responder então, Sheila. É importante a gente pensar, ter isso muito claro. Então, na verdade, isso é uma construção constante, essa mudança aí, para a população entender o que o assistente social faz. Isso é uma construção que a gente que tem que fazer ao longo, aí, todos os dias de trabalho, você tem que o tempo todo reforçar a atuação do serviço social. Eu lembro que um colega meu que é cientista social, uma vez ele falou para mim que ele queria que a filha dele fizesse um curso que ela não tivesse que o tempo todo explicar o que ela faz. Isso me chamou muita atenção, porque infelizmente é um desafio. Assim como o assistente social, o cientista social, o sociólogo, ele também enfrenta o mesmo problema. Essa falta de compreensão do que é a nossa formação, qual o papel da nossa profissão dentro aí da política pública, né? Então, qual é o papel do assistente social dentro da política, por exemplo, de saúde, de educação? Muitas vezes as pessoas desconhecem. Então, assim, cabe a nós profissionais, através da validação do nosso projeto ético-político, mostrar para o usuário todo dia, olha, eu não distribuo, eu falo isso com toda a propriedade do mundo, porque eu atuo numa instituição que esse era o setor, e desde que eu coloquei meu pé lá nessa instituição, eu sabia que lá eles faziam atuação de Bianca entrou. Bianca, seja bem-vinda, boa noite, tudo bem, Bianca? A gente está dando continuidade aqui na nossa apresentação, na nossa primeira webconferência. Na nossa primeira webconferência, a gente está trazendo aí algumas discussões referentes aos desafios da atuação do serviço social ao longo das décadas. E aí, a gente está discutindo exatamente essa dificuldade do assistente social em desvincular dessa ideia do assistencialismo. Você quer falar alguma coisa, Bianca? Bianca, o seu áudio apareceu para mim e depois sumiu, ok? Só para você saber que seu áudio não aparece novamente. Então, assim, é importante que a gente entenda isso.
o assistente social, ele precisa falar para o seu usuário qual o seu papel. Então, assim, na instituição, por exemplo, que eu atuo, como eu havia falado anteriormente, eu sei que lá há a doação de alimentos, até porque eu trabalho numa instituição do terceiro setor, que é uma escola, e a gente tem um projeto social que atende famílias da favela, de 3 favelas aqui da Zona Sul, e eu sei que tem esse viés também, caridoso, mas eu consegui perfeitamente dialogar com a instituição de forma que eu não continuasse reproduzindo esse discurso. E a instituição conseguiu perfeitamente me ouvir, entender, expliquei para a instituição o que, que o serviço social faz, e essa parte de doação ela não passa por mim. O mais próximo que eu chego dentro dessa doação é muitas vezes aquela população que vai receber, por exemplo, aquela cesta básica, enfim, aquele tipo de doação, eles encaminham para mim para justamente aquilo que você falou para mim, Tila, da caridade continuada. Então, eles trazem para mim essa, esse tipo de demanda, mas de forma que eu consiga fazer com que aquela família entenda quais são os serviços que são ofertados para ela dentro da política pública. Então, eu faço um trabalho após essa primeira abordagem daquela equipe. Então, assim, eu não reproduzo um discurso assistencialista. Bianca, você fazer alguma consideração? Você acha? Eu fiz uma pergunta para a Sheila e eu queria, caso você não consiga, o seu áudio esteja com problema, você pode digitar igual a Sheila está fazendo, ok, Bianca? Eu fiz uma pergunta para a Sheila se você acha que a sua faculdade hoje, você se formando em serviço social, você vai sair com a mesma formação que o assistente social da década de 40. Você acha que houve alguma mudança, Sheila, da atuação do assistente social na década de 40 para a década de hoje? Em 2019, você atua da mesma forma que o assistente social de 1940? Se você puder trazer a sua contribuição, Sheila. Sheila não, Bianca. Bianca, se você quiser contribuir, Bianca, a Sheila ela já está desde o início dela, mas você ouviu que entrou um pouquinho depois, você pode estar trazendo essa resposta para mim, ok? O seu áudio, infelizmente, sumiu para mim. Apareceu e depois sumiu. Verifica, por gentileza, assim embaixo. Aí você tem aparecendo o vídeo e o microfone, se está disponível para você, se você não ocultou, por favor. E aí, se o código de ética de C5 ele vai reproduzir esse viés aí mais de manutenção da ordem, o de 75 ele também vai fazer exatamente a mesma coisa. O 75 não vai ter uma alteração, ele vai exatamente reproduzir esse discurso aí de manutenção da ordem. O código de ética que vai mudar essa perspectiva pela primeira vez vai ser o Código de Ética de 1986. Pela primeira vez, a gente vai ter um código de ética que vai entender a importância de se pensar aí a vontade dos usuários e não mais do assistente social como o dono da verdade. Então, assim, para vocês terem uma ideia, durante a DURA, por exemplo, a gente seguia muito uma atuação pautada no serviço social de caso, que a gente chama de serviço social de caso, é o serviço social americano, onde, não sei se vocês lembram da Mary Richman, em algum momento vocês devem ter lido da Mary Richman, ou se não ler ainda, daqui a pouco vocês vão ter conhecimento. O serviço social americano, ele tinha muito essa ideia de que você vai resolver todos os problemas do seu usuário. E naquela época era interessante que a gente usava o termo cliente. Aquele usuário era o seu cliente. Então, assim, o usuário ele era um desajustado. Então, assim, o usuário ele era um desajustado da sociedade e cabia ao assistente social resolver todos os problemas daquele usuário. Então, você não trazia reflexão para o usuário. E aí a gente vai ver que o Código de 86 ele vai mudar essa percepção. Até porque justamente no Código 86 a gente já passou pelo processo de ditadura militar. Então, o que estava acontecendo na década de 80, né? A partir de 85 tem o fim da ditadura militar. No ano de 88, a gente tem a Constituição Federal de 88, né, que ela é criada e a gente tem aí a Seguridade
social, e aí é importante pensar que é justamente nessa década de 80, que a gente chama muito de década perdida economicamente falando, mas socialmente falando, eu costumo muito dizer, já respondo sua pergunta, a sua contribuição, Sheila. Eu falo muito que a década de 80 ela não foi uma década nada perdida para o serviço social. Pelo contrário, é uma década que teve uma relevância muito grande. É a década de 80, início da década de 90, a gente consegue consolidar os nossos elementos, os nossos recursos, né? O nosso projeto ético político, o nosso código de ética, posteriormente a nossa lei de atuação do serviço social. Então, a gente consegue validar importantes instrumentos aí para a nossa atuação. Então, você faz a pergunta na área de saúde, teve um período que mudaram de paciente para cliente, não sei se continua assim. A atuação do assistente social, ele chamava o seu usuário de cliente. A gente não chamava o nosso usuário de paciente, não. E há uma discussão muito grande ainda hoje sobre qual termo que eu devo chamar o meu usuário. Eu chamo como? Né? Eu tenho lá uma pessoa que eu vou atender, ele é o quê? Tem gente que coloca a palavra beneficiário. Ele é beneficiário do programa. Então, assim, igual a gente pode ver, quando a gente vê aí o Bolsa Família, tantos beneficiários do programa Bolsa Família. Não sei se você já viu em algum momento isso. Quando eu atuava na habitação, eu usava o termo beneficiário porque a gente trabalhava isso. Quantas pessoas estão sendo beneficiadas pelo programa de aceleração do crescimento? Mas o assistente social, de uma forma geral, a gente prefere usar o termo usuário, que a gente chama o usuário de serviço. Então, por isso que fica uma forma muito mais ampla. Então, assim, eu que atuo dentro da educação, eu chamo as pessoas que eu atendo de usuários, tá? Então, acaba que há uma forma muito mais fácil de compreender. Então, assim, eu não chamo assistido, eu não gosto da palavra assistido. Assim, tem gente que ainda fala, os assistidos, os meus assistidos, eu tenho pavor desse termo. Então, assim, eu não utilizo em momento algum na minha atuação o termo assistido, porque assistido remete muito àquela ideia do assistencialismo, coisa que a gente não deve reproduzir na nossa atuação. Então, assim, só para você entender que o termo mais usual mesmo é usuário. Então, o código de 86 ele vai permitir que o assistente social ele pense de uma forma muito mais crítica. Então, assim, você consegue, a partir do Código de 86, que a sua atuação ela se dê de acordo com a necessidade e os interesses da classe trabalhadora. O problema do Código de 86 é que a gente ficou muito focado nessa parte técnica, porque houve uma crítica muito grande no Código de Ética de 86, porque a gente criticava muito os códigos anteriores. Né? Se eu falo que o primeiro Código de Ética, ainda na década de 40, reproduziu o amor ao próximo, e o Código posterior, da década de 60 e de 70, ele vai reproduzir a manutenção da ordem, o Código de Ética de 86, ele vai fazer toda uma crítica em cima da atuação do assistente social, porque vai dizer que o assistente social ele era um profissional muito imediatista. E aí vai ficar uma coisa muito limitada, vai haver com o Código de Ética uma separação muito grande entre a teoria e a prática. Eu lembro que quando eu fazia ainda a faculdade, né, a minha graduação, eu via muito uma frase assim, falava, quando começar a estagiar, você vai ver. A teoria é uma e a prática é outra. Não que essa frase seja 100% mentira, mas eu gosto muito de desconstruir isso. Eu tenho estagiárias, né, no meu trabalho, e eu falo muito isso com as minhas estagiárias. Então, sempre dialogar, durante a minha supervisão de estágio, eu sempre trago textos que dialoguem com a nossa atuação. E eu sempre trago isso muito para os meus alunos. Se vocês forem ver as webconferências, as AP1, a primeira AP1 que eu criei para vocês, todas ela foi dentro de um exemplo prático. Então, eu trago um exemplo de atuação do assistente social, não sei se você observou isso, Sheila, mas eu trago uma atuação do serviço social e faço um diálogo com o conteúdo que a gente está aprendendo. Então, assim, eu falo que desde o primeiro período a gente tem um porquê a gente está aprendendo aquilo. Claro, no primeiro período a gente
tem que primeiro entender a construção daquela formação. É uma coisa muito mais contextual, mais histórica, mais cansativa, mas depois vocês vão ver que tudo tem um porquê. Quando vocês forem pegar matérias mais específicas, por exemplo, serviço social na saúde, aí vocês vão entender, falar, não, peraí, quando eu vou estudar o serviço social na saúde, eu vou estudar o serviço social desde os primórdios aos dias de hoje. Então, eu vou entender por que aquele assistente social tinha aquele tipo de atuação. E aí você vai lembrar com certeza da minha aula que eu apresentava para vocês o código de ética. Vocês vão ver que tem tudo a ver. E aí a gente tem o atual código de ética, né? O código de ética hoje, o de 1993, ele vai estar condizente aí com a nossa atuação. Então, nós temos aí o Código de Ética de 1993 e, posteriormente, a regulamentação da nossa lei, né? A Lei de Regulamentação do Serviço Social também no ano de 93, e também as mudanças curriculares no ano de 96, a gente vai estar pautado aí no protagonismo do usuário. Então, o que vai acontecer aí? A gente vai observar nos dias de hoje como que tem se dado a nossa atuação, Sheila. Como que você vê a atuação do serviço social hoje? Em toda a discussão que a gente tem levantado nos fóruns, você acha que a atuação do assistente social agora, na década de 2019, no ano de 2019, pensando que o Código de Ética de 1993, ela vai garantir a valorização do protagonismo do usuário, vai permitir que o assistente social ele seja um profissional crítico, reflexivo. Você acha que você considera que há, de fato, esse respeito enquanto assistente social? Você já colocou algumas preocupações suas em relação ao usuário, que o usuário ele não entende que o assistente social ele não tem que ficar o tempo todo distribuindo doações, você entende que o assistente social ele tem que permitir o protagonismo do usuário, mas como você identifica os assistentes sociais hoje? Você conhece algum assistente social? Você consegue ver se o assistente social que você venha conhecer, ele trabalha de acordo com o Código de Ética de 93? O que você acha em relação a isso? Ah, você não conhece, né? Então fica mais complicado você responder. Mas assim, eu vou falar então a mim, que tenho aí, eu já estou com 12 anos de formada, né? Então eu posso falar assim, 12 anos de formada, mas de inserção no serviço social, entrei na graduação em 2003, então aí eu já tenho 16 anos aí conhecendo muitos assistentes sociais. Eu posso dizer que eu vejo mesmo com toda a reformulação da nossa grade curricular na década de 96, mesmo nós temos um código de ética pautado no protagonismo, na não reprodução do assistencialismo ainda hoje, eu vejo essa dificuldade. Então, que ótimo que você pegou uma profissional que seja voltada mais pela garantia do projeto ético político. Fico muito feliz que você tenha encontrado na sua entrevista um profissional que seja ético, mas infelizmente a gente encontra, tá? E eu acho que é um compromisso e é um dever nosso, principalmente vocês que estão se formando agora, garantir que há uma desconstrução dessa ideia do profissional como um ser bonzinho. Por isso que na minha primeira webconferência, uma pena que a Bianca estava presente, a Bianca acabou caindo a participação dela, mas eu sempre coloco isso para o aluno na minha primeira webconferência, para os alunos que forem ver depois essa nossa primeira webconferência, eu sempre coloco isso para vocês, que desconstruam essa ideia de que o assistente social ele é aquele ser bonzinho, que a gente às vezes até associa de que só mulher pode fazer serviço social, infelizmente tem muitas vezes a gente tem esse pré-julgamento, né, de que, mas só, não, a nossa profissão não é uma profissão exclusiva para as mulheres, a gente não tem que ficar reproduzindo esse discurso de que, eu faço serviço social porque eu já fazia isso antes. Não, você não fazia. Você podia participar de determinado projeto social, você doava roupa, você doava sopa, você fazia algum bem, isso é uma coisa particular sua. Agora, você, enquanto assistente social, você tem um projeto ético-político a seguir, você tem aí uma política, por exemplo, política de assistência, ela critica muito isso, essa reprodução, principalmente no terceiro setor. A minha instituição é uma instituição da assistência social.
E aí, quando você vai ver, não tem nada a ver com a política de assistência. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso dia a dia. Mesmo ainda enquanto graduanda, né, você ainda no seu início de faculdade, tenta já desconstruir isso. Quando alguém da sua família falar, ah, Sheila, que legal, tá fazendo serviço social, você é uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, ou você é uma pessoa muito família, desconstrua isso. Né? Você não tem que enxergar o seu usuário como um filho seu, ou como um. Imagina, eu vou ver um idoso, ai, se for assim, você não consegue nem trabalhar. Imagina, você vai trabalhar numa instituição que você enxerga aquele usuário como o seu avô. Como que você vai estar dando a orientação pertinente para ele? Você vai estar falando exatamente como você falaria para o seu avô. Então, assim, a nossa primeira webconferência é despertar isso no aluno, né? Se a gente tem lá na nossa primeira disciplina, na unidade 1, falando a respeito desse cuidado que o assistente social tem que ter, essa diferença da caridade, a caridade é uma coisa mais voltada à religiosidade, a filantropia há um interesse aí que não é um interesse de garantia do acesso aos direitos sociais. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não estar reproduzindo o mesmo erro. Então, assim, eu torço muito para que vocês possam estar assistindo essa webconferência. A Sheila está presente, mas quem não for assistir, que venha assistir posteriormente, qualquer dúvida que vocês tenham em referência ao conteúdo, na verdade, a nossa primeira webconferência é uma primeira webconferência mais mesmo de apresentação, de reflexão, mas eu acho que é fundamental que vocês tenham isso muito claro, Sheila. Que você saia da nossa primeira webconferência, eu acho que pelas suas contribuições eu já vejo que você já tem esse entendimento que o serviço social não é um serviço de caridade. E eu achei muito interessante, parabenizo quando você traz a sua colocação de que o assistente social não tem que prover uma caridade continuada. Não. A gente não quer que o nosso usuário ele chegue, né, dentro de uma instituição, por exemplo, instituição que eu atuo, terceiro setor. Eu não quero que aquele usuário atenda. Tudo bem que a instituição que eu atuo, ela tem um diferencial porque ela é uma escola, então cabe que a gente acompanha um tempo muito maior. Mas um projeto, por exemplo, que atenda uma mulher vítima de violência. Eu não quero que aquela mulher venha sempre falar para mim que ela sofre violência do seu companheiro. É claro que a gente não pode obrigar que ela vá lá fazer um boletim de ocorrência. A gente não pode fazer isso. Mas a gente tem que orientá-la sobre toda a rede de proteção àquela mulher que é vítima de violência. Então, assim, a gente tem que sempre trabalhar com a informação. Então, assim, a gente não resolve todos os problemas. Eu falo que a gente está longe de resolver. Foi isso o tempo que a assistente social tinha essa ideia de ela resolveria, né, o profissional resolveria todos os problemas. A gente está longe disso, Sheila. Eu queria que você falasse um pouquinho, escrevesse um pouquinho o que você achou da nossa primeira discussão. A primeira webconferência, ela é uma aula introdutória, então a gente também não pode ficar postergando muito, mas assim, eu só queria mesmo trazer duas propostas aí. A primeira da disciplina de ética é essa desconstrução da ideia da caridade, profissional reproduzindo um discurso de caridade, e como que a caridade ela se fez presente dentro do código de ética, que vocês também vão ver aí na terceira e na quarta unidade. Então, eu quis trazer essas colocações até mesmo para ficar melhor o entendimento de vocês. Sheila, o que você achou do conteúdo que a gente trabalhou hoje na nossa primeira webconferência? Eu queria que você fizesse uma consideração sobre tudo que a gente discutiu agora na nossa primeira aula, apesar de você ter sempre, né, trazido considerações ao longo da minha fala, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, se você conseguiu entender melhor o que é a atuação do serviço social e os avanços aí que nós tivemos ao longo da nossa trajetória, da década de 40 até os dias de hoje. Queria que você falasse um pouquinho se você conseguiu entender melhor essas transformações da atuação do serviço social. E a Bianca, que infelizmente teve esse problema técnico aí, né? Depois, se você puder trazer para mim também essa informação, e não só a Bianca, mas também os outros alunos, quiserem trazer algum tipo de consideração em relação a esse conteúdo. Ai, professora, gostei muito da aula, achei importante, ou não, eu achei que eu não consegui entender o certo que você me explicou. Você pode trazer melhor essa informação? Então, assim, eu vou estar à disposição de vocês para isso, tá? E aí, Sheila, o que você achou do nosso conteúdo? Você gostou da nossa
nossa aula. Queria que você me respondesse isso para a gente estar finalizando a nossa primeira webconferência. Ai, que bom que você gostou. E aí, só reforçando para os alunos que não puderam estar presentes na nossa primeira webconferência, é pedir, solicitar a vocês que participem das nossas próximas webconferências, porque esse momento aqui é um momento de troca. A gente sabe que a gente tem, às vezes, essa dificuldade, por mais que eu tente responder sempre o mais rápido possível as dúvidas de vocês, os nossos fóruns, é importante que a gente tenha esse momento de troca, onde eu possa falar ao vivo mesmo com vocês. Acho que é muito mais rico. Sheila, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Fico feliz que você tenha gostado da nossa primeira webconferência, tá ok? Só para dizer que em breve eu vou estar informando o nosso calendário da nossa próxima webconferência. Queria agradecer mais uma vez e dizer que a nossa webconferência ela vai estar disponível, a nossa gravação ela vai estar disponível em gravações, e aí depois você pode olhar mais uma vez, ver mais uma vez a nossa web, ok, Sheila? E aí, só para colocar mais uma observação, é que esses slides que eu apresentei ao longo da minha fala, eles vão estar disponíveis na nossa Mediateca, ok? Só depois vocês acessarem com calma, ele vai estar disponível para vocês também aí salvarem. Vou estar disponível, tá, Sheila? Mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite para você, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo para você também.